E aí, pessoal, hoje a gente vai dar prosseguimento no mapeamento de processos BPMN. Vamos lá. Bom, o mapeamento de processos BPMN, quais são as suas entregas? A principal é identificar as atividades e os responsáveis por cada execução. Lembrando que clareza sobre quem faz o que no fluxo operacional. Lembra que a gente viu o que é tarefa e o que são atividades? O mapeamento de processos BPMN vai focar nessas atividades. Além do mais, é buscar melhorias e gerenciar riscos, detectar ineficiências, gargalos e pontos críticos, definir indicadores operacionais e de desempenho interno, medir eficiência, tempo, custo e qualidade, além de desenvolver documentações dos processos, criar manuais, procedimentos e padrões visuais, que são fluxogramas, e os procedimentos são o POP, os procedimentos operacionais padrão. Implantar ferramentas de apoio, que são sistemas, planilhas ou plataformas que auxiliam a essa execução. Bom, vamos falar um pouco sobre essa construção, os elementos que constroem. Bom, temos duas, que são as piscinas, a pool, e a raia, a lane. Então, como a gente pode ver aqui, ó, isso aqui é uma raia e isso aqui é uma piscina, o todo. Vamos lá. A piscina, ela representa uma organização ou uma grande área funcional. Define as fronteiras dos processos no diagrama BPMN. Exemplo, empresa A, cliente X, fornecedor, departamento. Que é isso aqui, ó. Cadê? Quando a gente vê aqui, é isso. Que é pode ser, por exemplo, o processo de compras. Aí aqui temos, vamos supor, na raia, o supervisor de compra, o auxiliar de compra, o analista de compras, entende? Ele mostra um participante específico dentro da piscina. Isso é a raia, a lane, que representa um cargo, setor ou área que executa atividades. Exemplo, financeiro, o analista, o RH, o supervisor, entende? Em resumo, a definição de piscina é delimitar fronteiras organizacionais, onde começa um setor e onde termina o outro setor, certo? E a função é separar as áreas externas ou entidades distintas. A definição da raia, ela subdivide participantes internos. A função é o que é organizar responsabilidades internas. Então, quem está aqui nessa lane é de responsabilidade daqui. Quando a gente vai para outra, deixou essa responsabilidade e foi para outro setor ou cargo. Alguns tipos de atividades no BPMN. Então, quando a gente vai definir atividades, a gente vai usar um desses ícones. O primeiro é a atividade de usuário, que é executado por uma pessoa com o apoio de um sistema. Envolve interação humana mais tecnologias. Algum exemplo? Solicitar algo no Outlook, solicitar um e-mail, solicitar relatório. Isso é uma atividade. A outra nós temos a atividade manual, executada totalmente à mão, sem sistema envolvido, enfim, ação 100% humana, sem tecnologia nenhuma. Alguns exemplos, fazer um pedido pessoalmente ou entregar um relatório impresso, certo? A gente consegue estar identificando essas diferenças aqui nesses ícones, ó, entende? E por último, a atividade de serviço, que é executada por uma ferramenta automática. É uma ação 100% sistêmica ou robótica. Um exemplo, um RPA que faz uma solicitação automaticamente. Por exemplo, eu tenho um limite do meu estoque, quando ele atingir esse limite, automaticamente o meu sistema já faz a solicitação de um novo produto para não ficar no limite, entende? Outro ícone que temos é o de início, que a gente consegue ver aqui, ó. Somos três. O início único,
que é quando o processo possui apenas uma entrada. Exemplo, cadastro de cliente via formulário web. A representação é um círculo vazio, que ele vai dizer o quê? Esse processo ele vai se iniciar exclusivamente de uma única forma. O início múltiplo é quando o processo pode começar por diferentes pontos. Exemplo, pedido via site ou pedido loja física. E a representação é esse círculo com um pentágono. Esse aqui. Bom, ele pode surgir como no exemplo de várias formas. Então, não é obrigatoriedade esse processo se iniciar apenas de uma forma. Ele pode se iniciar de várias outras formas. E por último, o início de timer, quando o processo começa em uma data, hora específica. Um exemplo, fechamento da folha todo dia 30. A representação é um círculo com relógio. Então, esse timer é que sempre quando for o dia 30 do mês, ou final do mês, esse processo vai se dar início. A gente pode colocar também por horas, então, tipo, às 3 horas, sempre às 3 horas da tarde de uma segunda-feira, vai ter uma reunião com o setor de processos. Então, isso já a gente já consegue estar utilizando. Também temos o que? Os gateways. São 3 gateways principais, que é o exclusivo, que é essa representação do X. Ele segue apenas um caminho baseado em uma condição. Um exemplo, aprovar cliente. Sim, liberar crédito. Não, recusar pedido. Então, sempre quando tivermos só 2 opções de segmento, 2 bifurcações, a gente vai usar esse gateway exclusivo. O gateway inclusivo. O gateway inclusivo, ele pode seguir um ou mais caminhos, entende? Conforme as condições. Exemplo, checar documentos. Aí a gente tem 3 bifurcações. Documento A, ok. Documento B, ok. Comprovante C, ok, ok. E o símbolo é esse círculozinho no ângulo, certo? A última, o gateway de paralelo, dispara todas as saídas ao mesmo tempo, de forma independente. O que isso quer dizer, Alexandre? Não entendi. Enfim, quando a gente tem esse gateway paralelo, é que uma atividade ele vai acontecer paralelamente com outra. Um exemplo, pedido aprovado. Quando a gente envia o pedido aprovado, ele vai gerar um gateway com 3 bifurcações, que acontecem todas ao mesmo tempo. Que é o quê? Ele vai enviar um e-mail automaticamente para o cliente, ele vai atualizar o meu estoque e vai gerar uma nota fiscal. Tudo ao mesmo tempo. E ele vai ter esse símbolozinho aqui de mais. Outro gateway de eventos. Vamos lá. O evento intermediário, que é o temporizador de timer. Ele indica que o processo deve pausar por um tempo definido antes de seguir para a próxima etapa, a próxima atividade. Ele é usado para um delay controlado do fluxo de processo. Ele é comum em esperas obrigatórias, prazo entre as atividades ou eventos recorrentes. A duração fixa, espera por um tempo específico, aguardar 24 horas. Isso é um exemplo. Uma data específica, aguardar até uma data, hora definida, iniciar às 8 horas. O ciclo repetitivo, aciona intervalos regulares, toda segunda-feira. Enfim, esses são alguns dos exemplos que a gente pode estar usando o timer. E o símbolo dele é esse círculo com um relógio dentro. O evento de link, que é o link event, ele serve para conectar atividades distantes. O que é isso? Eu não entendi. Dentro de um mesmo processo. Às vezes eu começo com um processo aqui e ele fica muito distante aqui. Para a gente não fazer uma seta enorme ligando outro processo, a gente usa esses gateway, onde a seta cheia é a saída de uma atividade e a seta vazia é a entrada dessa atividade da seta cheia. Entende? Vamos lá. Facilitando a leitura e a organização visual do diagrama. Ele se substitui as linhas complexas ou flechas longas. Como eu falei, quando o processo está distante um do outro, a gente usa para fazer essa ligação. Criando um atalho entre os pontos do processo sem perder o sentido do fluxo. O significado. A seta cheia, como eu havia falado, é a saída de uma atividade, que é o link tal,
E a seta vazia é a entrada na próxima atividade, o link catch. E cada par de links deve usar o mesmo número. Exemplo, link 1 e link hashtag 1, para garantir a coerência do fluxo. Então, quando a gente vier aqui, aqui vai estar 1 e aqui também tem que estar 1, para a gente ver que esse link ele se conecta com o outro. Outra coisa, os conectores, conector de sequência, ele mostra a ordem que a atividade deve ser executadas e seguidas. Isso é muito simples. Eu tenho uma atividade aqui e outra aqui, e elas vão se ligar por essa flecha, que é esse sequenciamento. Conector mensagem, ele mostra a mensagem entre duas organizações. Então, quando a gente viu lá atrás as piscinas, então a gente vê que elas se conectam por meio desse conector mensagem. Um exemplo aqui pra gente. Olha aqui, ó, as piscinas e as raias. Tá aqui, ó, a piscina e uma raia, beleza? O nosso início, a atividade aqui, usuário, o conector, o meu evento intermediário, o meu link vazio, que ele vai estar se conectando aqui embaixo no meu link cheio. O meu get, que eu vou ter só duas opções, o meu get exclusivo, um evento de timer, certo? Aqui, que são as duas opções, opção 1, opção 2, outro gateway. Aqui é um conector, ó, como a gente viu, está entrando em outra piscina com outras raias. Então, a gente faz essa conexão de mensagem por meio desse outro conector aqui pontilhado, entende? Até chegar no subprocesso, que é o quê? Como a gente viu, é um processo, é um pequeno processo dentro de um macroprocesso. E nos próximos vídeos vamos estar vendo as entregas do mapeamento de processos.